Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Illustrator, né, de Adobe Illustrator. Galera, nós vamos na aula de hoje continuar, né, finalizar aquele trabalho que nós iniciamos na aula passada. Inclusive, se você conseguiu aí finalizar, que legal, gostaria de ver. Depois posta para mim lá no nosso grupo. Caso você não tenha conseguido, vai ser legal você acompanhar comigo passo a passo de como nós vamos fazer aí para terminar o verso do nosso cartão, tá bom? Mas é interessante que vocês interajam, tá? Mesmo você que fez, assista essa aula para você aprender algumas dicas que eu vou dar na aula de hoje para você poder melhorar a qualidade aí do seu cartão de visita com relação à distribuição de informações, toda a parte visual aí, a organização de dados. Vai ser bem interessante o que nós vamos falar na aula de hoje, porque eu vou incluir aí algumas dicas, além de finalizarmos o trabalho da aula passada, beleza, gente? Então vamos comigo, eu vou abrir agora o arquivo. Eu pediria aí para você que tenha condição de abrir também o seu arquivo da aula passada que nós salvamos, tá? Então vamos lá, galera, nós vamos dar um comando File Open, tá? Porque nós vamos abrir aí o documento da aula passada. Eu salvei lá junto com os vídeos, então eu vou lá na pastinha onde eu salvei o documento e vamos abri-lo, tá? Então tá aqui, ó, cartão de visitas, C visitas. Então tá aqui, ó, nosso cartão com as mesmas informações que nós fizemos até a aula passada, né? Eu vou fazer junto com vocês agora o verso, tá? Então, se você não fez o verso, vamos fazer comigo aí, juntamente no seu computador, tá bom? E se você por acaso não puder fazer junto comigo, assista, anote, pegue as dicas aí e as informações que serão passadas na aula de hoje, pois elas serão importantes, beleza? Então vamos lá. Primeiro, galera, eu vou criar aí uma caixa de texto respondendo aí ou preenchendo cada uma das informações que nós deixamos aqui na aula passada, tá? Então primeiro a gente vai organizar esse texto aqui em cima. Primeiro vamos colocar lá o endereço, tá? Então eu vou colocar lá o endereço de exemplo. Então vamos colocar lá o endereço de exemplo. Eu vou colocar mais ou menos aí o tamanho da caixinha suficiente para exibir o conteúdo. Lembrando, galera, que se eu diminuir a caixinha demais, ó, ele não consegue exibir tudo, tá? Ó, tá vendo o vermelhinho aqui? Representa que você precisa aumentar um pouquinho mais a caixa para ele conseguir exibir o restante, tá bom? Então, tá ok lá o endereço. Na verdade, vou ter que aumentar mesmo porque faltou o bairro. Então, eu vou dar 2 cliques na caixinha, ó, e vou dar continuidade. Então, bairro Centro, RJ, tá? Aproximar um pouquinho para melhorar um pouco aqui a visualização. E aqui embaixo o que eu vou fazer, gente, para facilitar, aí uma dica que eu uso que de repente pode servir aí para você, tá? Pode ser que você aí goste dessa dica e queira aplicar. Normalmente o que a gente faz? Vai criando as caixinhas de texto uma a uma, né? Então eu, para facilitar na hora de fazer arte, eu copio e colo as caixinhas, já que elas vão receber o mesmo padrão, né? Ela vai ter a mesma fonte, o mesmo tamanho, não vou fazer modificações. E ainda que eu faço poucas modificações. Então, nesse caso, para facilitar aí o preenchimento de dados, eu simplesmente copio e colo, ou seja, eu clico na caixinha, posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou, vou desfazer aqui, pressiono a tecla Alt,
com o mouse aí, com a setinha preta habilitada, você clica e arrasta, tá? Dessa forma, beleza? Então aí fica muito mais fácil para você ter um pouco mais de agilidade aí na hora do preenchimento de dados, tá? Então, aí é um recurso que eu aplico. Essa caixinha eu vou reduzir, ó, mais ou menos do tamanho do site. Não precisa ficar grandona até o final, porque a primeira realmente teve esse tamanho, a de baixo é menor. E aí eu vou arrastar mais uma vez pressionando o Alt. Vou colocar o telefone, pode ser o mesmo aqui da frente. Deixa eu pegar aqui. Nunca esqueça do DDD. Tirar esse espaço, tá? Vou deixar todo mundo junto aqui, porque esse espaço na verdade ficou desnecessário. Então vou tirar também daqui, ó. Ah, tá, nesse caso eu vou ter que deixar, gente, e depois eu coloco o telefone, porque eu tive que converter isso aqui em forma, tá? Depois eu vou explicar pra vocês o que representa isso, mas só para explicar, eu tive que fazer isso para poder salvar, porque o meu Illustrator deu um pequeno erro, tá? Então, esse aqui eu vou deixar por enquanto com espaço, depois eu faço a alteração. Tá ok, gente? Então aqui o telefone de contato, posso colocar os dois aí. Ou na mesma caixinha ou em caixinhas diferentes, tá? Nesse caso eu vou deixar todo mundo na mesma caixinha. Ok. Olha no telefone, redes sociais aqui embaixo, tá? Primeiro Facebook. Agora que a gente está criando aí, né? Inventando um exemplo do zero. Então eu vou colocar aqui um Facebook, um endereço aqui da minha imaginação, tá, gente? Se vocês fizeram diferente aí, fiquem tranquilos, podem usar o de vocês, tá? Então vamos lá, Facebook, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o ícone do Facebook e aqui ao lado eu vou colocar lá o link da empresa, né? Como é que ele vai conseguir ser encontrado lá no Facebook, tá? O linkzinho curto lá do Facebook. Então Facebook barra Flashpoint com. Eu vou diminuir porque não tem necessidade de ficar tão grande, até atrapalha na verdade. E aqui embaixo vai ser o Insta, tá? Ao invés da barrinha eu vou colocar o arroba. Vou aumentar um pouquinho que cortou. Maravilha, galera. Agora nós vamos organizar isso, tá? Primeiro é importante que a gente alinhe usando o comando Align, ó. Selecionei os dois pressionando Shift, Align horizontal, horizontal center. E aí o que eu vou usar aqui para a gente poder alinhar melhor aí esses textos, galera? Eu vou utilizar réguas, tá? O comando régua. Para a gente acionar o comando régua, nós vamos utilizar o comando View, opção View lá em cima, ó, menu View, Rulers, opção Rulers, Show Rulers, tá? Ou vocês podem utilizar o comando Ctrl R, que é melhor, mais fácil, mais rápido, tá? Só vim por aqui para poder ensiná-los. Normalmente eu uso o Ctrl R, que é muito mais fácil. E dentro do Rulers, galera, ou réguas, nós vamos ter as linhas guias, tá? Ou Line Guides,
que são linhas que vão ser geradas justamente para a orientação melhor dos objetos, tá? Ou dos textos ou qualquer elemento que você possua na arte. Para você criar uma linha guia, você vai clicar em cima da régua em qualquer medida, sem nenhum tipo de especificação da medida, tá? Qualquer ponto que você clicar aqui, você pressiona e arrasta. Quando você arrastar, vai vir uma linhazinha junto com o mouse, ó. E aí você solta exatamente aonde você quer trabalhar com a linha guia, tá vendo? Então aqui a gente já tem aqui uma orientação do alinhamento aqui dos objetos, se todos estão, por exemplo, começando no mesmo ponto, né? Então isso é importante. A linha guia ajuda bastante a gente nesse sentido, tá? Beleza. Eu vou trazer os objetos mais para frente, tá? Ou melhor, mais para o lado, porque aqui do lado esquerdo vão entrar alguns ícones ou imagens, tá? Para que a gente consiga aí ter uma arte mais limpa e melhor explicada aí para quem for ler o nosso conteúdo, visualizar o nosso conteúdo, tenha mais clareza e as informações fiquem mais simplificadas, tá? Então eu vou selecionar os de baixo que estão mais parecidos aí com relação a tamanho. Vou trazê-los para cá, ó. Mais ou menos aqui onde está o endereço. E aí depois eu posso jogar a linha guia de novo aqui para mim, ó, ter exatamente a base aí do posicionamento dos objetos, tá? Nesse caso o endereço vai um pouco mais para frente, vou jogar ele mais para o final. Setinha preta, ó. Vou jogar esse um pouco mais para cá, para ter espaço para colocar os ícones, tá, pessoal? Senão não vai dar espaço. Então o ícone teria que ficar muito pequenininho. Beleza, agora é só fazer aqui uma organizaçãozinha final aqui nas redes sociais e telefone. É importante que a gente distribua legal aqui o nosso conteúdo para a leitura ficar melhor, tá? Beleza. Descer um pouquinho mais o endereço. Ok, então o ícone vai entrar aqui do lado, tá? Desculpem. Então vamos lá. Nós vamos utilizar aqui para colocar as imagens. Nós poderíamos baixar da internet, tá, pessoal? Através do Google, ou podemos utilizar a opção Symbols que nós temos aqui, ó, no Illustrator. O que seriam esses symbols? Eles são imagens vetoriais, tá? Que nós possuímos através de uma biblioteca parecida com o clip art lá do Office, lembram? Então nós temos aqui os symbols que vai nos ajudar nesse sentido. Nós precisamos de alguma imagem na nossa arte. Essa imagem ela precisa ter boa qualidade, ela precisa ser reescalável, né? Eu preciso aumentar ou diminuir ela sem perder qualidade. Eu vou usar uma imagem vetorial que já tem no banco de dados do Illustrator, ou eu posso baixar, é claro, da internet, mas nesse caso nós vamos usar alguns symbols, tá? Você vai encontrar ele através desse ícone, ou você pode vir aqui, ó, na opção Window, e nós vamos procurar lá a opção Symbols ali embaixo, tá vendo? Shift Ctrl F11 é o comando aí, é o atalho. Então Symbols é essa janelinha aqui. Eu vou clicar na opção de biblioteca para mim poder ver a lista de ícones que eu tenho ou de símbolos, e eu vou escolher a opção Web Icons, tá? Que são as imagenzinhas que mais me interessam aqui, que vão ficar melhor aqui na minha arte. E aí aqui em cima, galera, eu vou utilizar algumas dessas imagens aqui, ó. Primeiro eu vou usar a casinha, vou arrastar para cá, é só clicar e arrastar, muito simples. Vou dar um Ctrl 2 aqui para bloquear o fundo, tá? Só para não atrapalhar mais. E vou reduzir, ó, pressionando o Shift. Vou aproximar mais para eu poder fazer um alinhamento melhor, tá? Observa que o verdinho apareceu, ó, indicando um alinhamento, mas aí caso eu queira confirmar, eu venho com uma linhazinha guia
arrastando de cima, tá? Ó, tá vendo? Eu posso alinhar melhor ele, ó. Beleza. Posso diminuir um pouquinho mais a casinha, já que o espaço não tá muito. Lembrando que essa aqui é a nossa é o final do cartão e aqui é a nossa sangria, tá? O conteúdo de texto ele tem que ficar até essa região aqui, ó. Ele não pode passar dessa região, tá? Apenas o fundo vai até a área da bleed ou da sangria, beleza? Então agora foi. E aí aqui embaixo, ó, vou colocar um outro ícone, o ícone de site, tá? Então o que representa site aqui seria esse globo, tá? O Go to Web. E aí a gente arrasta como se fosse uma imagem normal. Eu estou diminuindo, pressionando Shift para ele diminuir de forma proporcional, tá, gente? É o ideal. Tá, ó, reduz, pressionando Shift. Para você ter certeza que os ícones estão mais ou menos do mesmo tamanho, uma forma bem simples é você medi-los, tá vendo? Colocando um em cima do outro ou diminuindo em cima do outro para você ter a noção aí de que elas estão mais ou menos na mesma escala, no mesmo tamanho, né? De forma bem fácil, né? Não tem muito mistério. E aí, ó, linhazinha guia mais uma vez, ó. Vou colocar ele na base do texto e vou arrastar o ícone mais ou menos na mesma posição. Essa pontinha pode ficar para fora, você pode se basear por aqui, tá? E aí lá em cima é interessante também que eu tenho um alinhamento aqui, ó, do ícone, ó. Vou colocar eles alinhados, tá vendo como é que a linha guia é importante? Vai ajudar bastante a gente a alinhar os objetos. Telefone de contato. Então tem um telefonezinho, ó, vou usar esse aqui como exemplo mesmo para ilustrar telefone, tá? Para ficar bem explicativo ali cada um dos dados ou informações do cartão, tá? Então aqui eu faço o alinhamento básico e depois eu vou com a linha guia terminar esse alinhamento. E se estiver na dúvida de tamanho, ó, vai lá no outro rapidamente, uma forma bem simples, ó, de você ter certeza de que os ícones estão mais ou menos do mesmo tamanho, né, para não ficar um grandão e o outro muito pequeno. E aqui embaixo, galera, redes sociais, eu vou usar imagens, tá? E aí vai uma dica interessante para vocês quando vocês forem baixar a imagem na internet, pelo menos nesse momento vai ser bem útil. Para vocês não colocarem a imagem com aquele quadradão branco, né, em volta da imagem, é interessante que você pesquise essa imagem, principalmente se for uma logo, por exemplo, em PNG, tá? PNG é um formato, uma extensão de imagem. E normalmente ela é salva, ou ela pode ser salva sem fundo, tá? É um dos formatos de imagens fechados que podem ser salvos, um dos poucos, tá? Que podem ser salvos sem fundo. Então, por exemplo, eu posso baixar uma logo, como é o caso aqui da logo do Facebook, sem aquele quadrado branco ou preto no fundo, né? O que daria um realce não muito legal no cartão, porque ia ficar aquele quadradão branco atrás, né? Então, nesse caso, eu baixei a imagem em PNG. Claro que a gente vai aprender a recortar no Photoshop, você poderia fazer a edição no Photoshop e jogar pelo Illustrator, mas nesse momento que você ainda só sabe o Illustrator, seria bem útil, ou também para economizar trabalho, né, gente? Então, às vezes, pela questão da pressa, da necessidade, você já pode baixar em PNG. Se essa imagem estiver em boa qualidade, você economizaria tempo, ao invés de ter que editar ainda no Photoshop, tá? Então, é uma dica bem interessante para quem for fazer artes aí, de cartão de visita, panfleto e etc, tá? Então nós vamos lá. Eu vou pegar a imagem já baixada aqui no meu computador. Então eu vou usar o comando File Place, tá? Para importar aqui no nosso documento e vou lá numa pastinha que eu tenho aqui de downloads. Tem uma pastinha de imagens downloads aqui e vou procurar por Facebook primeiro. Então aqui, ó, tem uma logo aqui em PNG, ó, tem PNG e tem uma normal. E observa que essa aqui, ó, ela tem a borda branca, tá vendo, em volta. Essa aqui não tem, então vou usar essa que não tem, ó, Face PNG.
Vou reduzir o tamanho, ela foi importada no seu tamanho original, né, grandona. E eu vou reduzi-la pelas pontinhas, arrastando com Shift, tá? O ideal para ela não achatar, para ela não deformar, tá, gente? Eu posso usar mais ou menos a base aí dos tamanhos dos símbolos, tá? Para ficar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho aí, ficar uma coisa bem harmônica. Ok, ó, então maravilha. E aqui embaixo do texto, só para ter uma base sempre baseada na linha, ó, a qual o texto foi digitado, tá? Então essa linha imaginária que nós temos aqui, ela não considera isso aqui, tá? Ela considera, ó, a linha reta a qual o texto foi digitado. Imagina, por exemplo, que esse P ele vaza essa linha, tá? Então você nunca vai se basear por essas pontinhas de texto que ficam para baixo, tá? Ela basicamente vai ter um corte nessa linha aqui. Você sempre vai se basear, ó, na linha reta em que o seu texto foi digitado, tá vendo? Todas as outras letras elas têm um alinhamento só, apenas essa corta essa linha imaginária, tá? Então você sempre se baseia por essa linha que é formada onde o texto fica alinhado, tá? Essa linha imaginária. Então beleza, gente. Então vou alinhar aqui e aqui, tá vendo? Lembrando que essas linhas são só para orientação, pessoal. Depois a gente vai salvar, elas não ficam, tá? Mesma coisa nesse caso, ó, acontece com arroba. Esse arroba aqui ele é cortado por aqui, tá? Então a gente vai sempre se basear, ó, no alinhamento que nós temos no texto. E agora eu vou jogar uma imagem que eu tenho do Instagram, também está lá na minha pastinha de imagens. Vou buscar ela rapidinho aqui. Vamos lá. Achei. Mais uma vez, ó, grandona, vou reduzi-la. Rapidamente pressionando Shift. E beleza, galera, tá lá. Todos os ícones bonitinhos ao lado das informações. Caso eu queira tirar as linhas guias, eu posso selecioná-las, ó, só clicar, arrastar e delete nelas, tá? Não tem problema. Isso caso você queira pré-visualizar assim as linhas guias, porque no momento que você salva, elas não vão aparecer, tá bom? Então eu posso dar aí os últimos ajustes. De repente mover um pouquinho mais para cá. Sempre levando em consideração, ó, o final aqui do nosso cartão, tá? Aqui finaliza o cartão, então nunca passe dessa linha aqui, tá? Nessa linha final do cartão. E é sempre bom que você deixe uma margem também para dentro, tá? Que você também não exceda o limite, tá vendo? Aqui eu deixei uma margenzinha imaginária aqui, ó, na parte de fora. Tem espaço aqui. Esse espaço ele foi proposital para caso a faca de impressão corte um pouquinho mais para dentro também, pode acontecer, ele não corte o conteúdo, tá bom, gente? Então, galera, esse foi um exemplo de cartão de visita, um exemplo básico, é claro, né, de cartão de visita, porém completo, né, com todas as informações que precisávamos ter aí no cartão de visitas empresarial, né, um cartão de apresentação do nosso funcionário a setores da empresa ou até mesmo de forma externa, né? Se ele precisar se apresentar em uma outra empresa diferente da dele. Então tá aqui o nosso exemplo. É claro que nós poderíamos misturar um pouquinho as cores. Eu utilizei uma cor só, vocês poderiam utilizar aí uma variação aconselhável de até 2 cores e até 2 fontes, tá? Mais do que isso não é o ideal, porque vai misturar muito a questão das cores e isso pode atrapalhar um pouco a leitura e o entendimento da pessoa que está lendo o cartão. Ok, galera? Então eu vou salvar novamente esse cartão, ó. Como ele já está salvo, vou dar um comando save, ele vai atualizar esse arquivo e pronto, galera, vai estar salvo, tá? O meu vai dar um pequeno erro, porque eu vou ter que converter isso aqui em
em forma, tá? A minha versão do Illustrator, ela meio que está me obrigando a fazer isso. Até é legal que eu já mostre para vocês e explico o que que é, né? Já que eu já tinha falado aí no comecinho da aula. O que que seria essa conversão de texto em forma? Isso é legal para gráfica, tá? Normalmente quando você envia para gráfica, você precisa converter. Ou seja, o texto que você digitou, ele vai deixar de ser um texto e vai virar uma forma geométrica, tá? Então isso vai fazer com que a qualidade desse texto ela melhore no momento da impressão, e normalmente é recomendado, é pedido pelas gráficas para que o seu texto não fique embaçado, ele não perca qualidade, tá? Então a forma geométrica, ou também um vetor, né? Ele vai fazer com que esse texto ele tenha alta qualidade, tá bom? Então ele vai ficar muito limpo e muito legível, sem nenhum tipo de embaçamento ou perda de qualidade, tá bom? Então vou fazer isso, e é até bom que vocês já aprendem, ó, já selecionei todo mundo, todos os textos, e vou dar esse comando aqui, ó, Create Outlines, tá? Pronto. Agora, ó, observe que ficou com um montão de pontinhos, isso aqui não é mais texto, não consigo mais editá-lo, tá? Então é importante que você sempre reveja o texto antes de convertê-lo, porque depois que você converte, ó, ele não pode ser mais editado, eu não consigo alterar, ó. Ele vira realmente uma forma, tá? Ao invés da letra O aqui, isso aqui é uma forma, tá vendo? Tudo isso são formas agora, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Claro que você poderia, antes de salvar, editar com Ctrl Z, tá? Se eu der um Ctrl Z, ele vai voltar a ser texto, mas depois que você salvar, isso não pode mais ser feito, tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula tem mais conteúdo, mais ferramentas novas e novas atividades, tá, galera? Estamos chegando na reta final do Illustrator, mas eu creio que o melhor aí está por vir. A gente vai trabalhar ainda mais a nossa criatividade nas nossas próximas e últimas aulas desse módulo, tá bom, gente? Galera, desejo a todos uma excelente semana, tudo de bom. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima.